Oi, oi, meninos! Estamos começando aqui uma nova unidade e nós vamos falar hoje sobre os números racionais na forma decimal. Os números decimais são uma forma de se representar os números racionais. No nosso dia a dia, acontecem algumas situações que exigem que nós saibamos usá-los. Entre elas, podemos destacar o sistema monetário, que é o dinheiro, e as tecnologias que se encontram em termômetros, balanças e cronômetros, por exemplo. Como nós podemos observar nas três imagens, todas essas imagens aí nos apresentam números decimais. Na cantina da escola ou na hora de pegar um ônibus, de pagar um Uber, de ir ao shopping, pagar um lanche, por exemplo, você já deve ter feito contas usando o dinheiro. E o dinheiro é uma forma bem prática de se utilizar e de se aprender a trabalhar com os números decimais. Por isso, não vai ser tão difícil assim descobrir como se fazer continhas com os números decimais. Quando escrevemos uma quantia de dinheiro, como por exemplo, R$ 36,43, queremos dizer o seguinte, que os números que estão à esquerda da vírgula são os números inteiros, ou seja, os reais. E os números que estão à direita da vírgula são os números decimais, ou seja, os centavos. Mas o que é um número decimal? Decimal é todo número que pode ser representado com vírgula. Todo número que tem vírgula eu chamo de decimal. Utilizamos decimais na representação do dinheiro, como a gente já viu. Entretanto, existem alguns números decimais que podem ter várias casas depois ou antes da vírgula. Para entender melhor, vamos considerar o número 555,555 milésimos que a gente colocou aí na tabela. E esse número eu fui distribuindo em cada casa decimal. As casas decimais da esquerda para a direita são milésimos, centésimos, décimos, unidade, dezenas e centena. Do milésimo, que é o menor, vai aumentando até chegar na centena, mas nós sabemos que existem outras classes ainda maiores, certo? Quando nos deslocamos na tabela para a esquerda, cada posição é 10 vezes maior que a anterior. Se nos deslocarmos na tabela para a direita, acontece justamente o contrário. Cada posição torna-se 10 vezes menor que a anterior. Ou seja, se eu me movimentar na tabela para a direita, eu vou dividindo por 10 em cada movimento. E se eu me movimentar para a esquerda, eu vou multiplicando por 10 em cada movimento dado. A seguir, nós vamos apresentar algumas regras práticas que ajudarão você na hora de comparar os decimais, ou seja, saber quem é maior e quem é menor. A primeira regra é: se existe uma vírgula no número, você pode acrescentar zeros à direita sem mudar o valor desse número. Olha o nosso exemplo aí, ó, 5,3. Esse número tem vírgula. E eu posso estar acrescentando um zero à direita do número sem mudar o valor. O valor vai continuar sendo o mesmo. Então, 5,3 é a mesma coisa que 5,30. 5,3 centavos é a mesma coisa que 5,30 centavos, ok? A próxima regra diz: se o número não tiver vírgula, podemos colocar uma vírgula à direita da posição das suas unidades e então escrever tantos zeros quanto forem necessários. Essa regra é bem utilizada quando nós estamos somando ou subtraindo e muitas vezes o nosso número é inteiro e não tem vírgula.
Quando o número for inteiro, não se preocupe de colocar vírgula, você pode colocar, mas a vírgula tem que ser à direita da unidade, ok? Olha o nosso exemplo, 8 é a mesma coisa que 8,0. 23 é a mesma coisa que 23,0 e assim sucessivamente. Sendo assim, para comparar 3,1 e 3,9, nós precisamos apenas comparar os décimos, centésimos e milésimos. Por quê? Porque eu percebo que as unidades são iguais. Quando as unidades ou a dezena e a centena são iguais, ou seja, quando a parte inteira é igual, você começa a comparar quem é maior nos décimos. Se não deu certo, você vai comparar nos centésimos. Se não deu certo, você vai para os milésimos. Como as unidades são iguais nesses dois números, eu vou comparar os décimos. O décimo do primeiro número é 1 e o décimo do segundo número é 0. Quem é maior, 1 ou 0? É claro que é o 1. Então, assim, eu concluo que 3,1 é maior que 3,09. Agora, nós vamos chegar à nossa última parte, que é a adição e subtração dos decimais. Vocês já estudaram, eu tenho certeza que ainda lembram, mas nós vamos só revisar essa parte. A regra principal aqui é nunca esquecer que quando você armar uma continha de adição e subtração, você deve colocar vírgula embaixo de vírgula e unidade embaixo de unidade. Se você posicionar dessa forma, não vai ter como errar. E foi isso que eu coloquei aí, ó, vírgula embaixo de vírgula e as unidades uma sobre a outra. Quem são as unidades? O número 8 e o número 1. Unidade sobre unidade, vírgula embaixo de vírgula. Depois eu vou acrescentando os outros números na ordem que eles aparecem. Se tiver algum número a mais, eu posso acrescentar o 0, porque o 0 à direita não muda o valor do número, lembram? E aí eu faço a soma. Na subtração é a mesma coisa. Boto vírgula embaixo de vírgula e vou posicionar unidade sobre unidade. Observem que eu posicionei o 2, que é a unidade, sobre o 4, que também é a unidade. Depois eu vou acrescentando os outros números na ordem que eles aparecem no numeral, ok? Quando existe um número que tem casas a mais, o que eu faço? Eu acrescento 0, porque eu já sei que o 0 à direita não tem valor. À direita não tem valor. E aí eu efetuo a subtração. Nós chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula e bons estudos!